Por muitos anos eu gostei de ser a pessoa das respostas, de ter sempre uma solução, uma informação para as pessoas, e com isso muitas vezes eu pude ajudar as pessoas, muitas vezes. Mas vivendo um discipulado intencional, nesses últimos anos eu aprendi a ser a pessoa das boas perguntas. E foi bem interessante porque assim eu pude ajudar as pessoas a encontrar a sua resposta. E por meio das perguntas escolher a opção que lhe era melhor. Foi bem interessante porque quando a pessoa encontra a sua própria resposta, ela tem uma convicção muito maior da necessidade de mudança. E isso é muito importante no processo e no compromisso dela com o seu processo de crescimento e mudança. Mas isso para mim, eu cresci nessa área e para mim isso foi muito importante porque eu tive pessoas que investiram em minha vida. E principalmente porque eu caminhei com pessoas que faziam boas perguntas. Eu caminho com pessoas que fazem essas boas perguntas. Então eu tenho um modelo e tenho pessoas que me ajudaram a crescer na habilidade de fazer boas perguntas. Investiram em mim. Quem tem investido em sua vida? Quem tem levado você a crescer intencionalmente? Bem-vindo, estamos aqui, bem-vindo ao nosso Discipulado na Vida, no módulo Eliseu, nosso último estudo deste módulo da Bíblia do Discipulado, formando a próxima geração. O processo de Eliseu formar discípulos foi possível porque eles tinham um relacionamento próximo e o contexto de Eliseu permitia isso. Olha que interessante que 2 Reis 4:1 vai falar que Eliseu nos dá essa percepção que Eliseu não tinha só um relacionamento com seus discípulos, os profetas em quem ele investia, mas também com a família, com os familiares deles. Então, como é interessante esse contexto de estar na vida um do outro quando caminhamos em discipulado, conhecer a vida um do outro. E também o contexto dos profetas morarem junto com Eliseu favorecia um relacionamento próximo. Olha só como 2 Reis 6:1 traz esse contexto de que eles estão numa casa, a casa se torna muito pequena, são muitos já profetas que estão ali nessa escola de profeta, num relacionamento de Eliseu investir na vida deles, e aí eles saem para cortar a árvore e aumentar a casa. Então há um movimento de estar juntos. Não é sentar numa escola, não é só ter um ensino, mas é ter vida na vida e ajudar a aplicar, ensinar a guardar essa palavra em sua vida. E é tão importante que nós possamos viver discipulado, não só em nosso microgrupo de discipulado, mas ser intencional em buscar espaços para estarmos com pessoas com quem caminhamos em discipulado. É uma presença, é uma experiência muito rica, que vai fortalecendo os relacionamentos discipulados, mas ao mesmo tempo vão trazendo circunstâncias onde nós podemos crescer juntos, não só no encontro do grupo. Mas o que é interessante perceber, como em 2 Reis 9, nós podemos perceber, é que a influência de Eliseu vai além dessa primeira geração de profetas que ele está. Olha só, porque quem em 2 Reis 9 dá testemunho sobre Eliseu é um dos discípulos dos profetas com quem Eliseu caminha, trabalha, investe na vida deles. Ou seja, Eliseu tem uma influência na geração seguinte. E esta é a recomendação do apóstolo Paulo. Nosso outro texto, 2 Timóteo 2, vai falar, Paulo fala para Timóteo que ele deve ser intencional, não só pensando em uma geração de discípulo. E aqui não estamos só falando em geração por idade, alguém de uma geração com idade um pouco maior, discipulando quem tem uma geração anterior de idade, mas aqui estamos falando de discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, várias gerações de discípulos. Então pode ser intencionalmente de geração de discípulos, de jovens que investem em adolescentes, que investem em pré-adolescentes, também esse conceito, mas é o conceito da reprodução. Paulo deixa claro que um discípulo é um discipulador. Mas olha só, o nosso texto começa com um ponto de partida de Paulo, que é Timóteo. Ele começa assim: quanto a você, Timóteo. Nos versículos anteriores, Paulo está falando o que está acontecendo naqueles dias na Ásia, Roma, e agora, de repente, ele muda a conversa e ele diz: quanto a você,
meu filho. Paulo para de pensar na Ásia, para de pensar em Roma, para de pensar em estratégia, Paulo para de pensar em geografia e pensa em Timóteo. Paulo não está se referindo agora a mais uma estratégia, mas a uma pessoa, pois pessoas são melhores que estratégias. E por muitos anos, como pastores, estivemos focados em ter melhores estratégias para a nossa igreja. Essa estratégia vai dar certo, é pequeno grupo, é célula, é discipulado, é retiro, é encontro com Deus, é isso vai dar certo. E Paulo aqui está dizendo, olha, a melhor estratégia é Timóteo aqui. Então, como é importante o que M. Bunz nos refere, uma frase que diz assim, nós procuramos estratégias melhores, mas Deus procura homens melhores, mulheres melhores. É só da vida de uma pessoa que vai fluir rios de água viva, não é de uma estratégia. A estratégia é o odre que possibilita, otimiza esse fluir, mas são necessárias pessoas das quais fluam rios de água viva. Então, Paulo segue dizendo, quanto a você, meu filho. Ao chamar de filho, Paulo identifica seu vínculo de discipulado com Timóteo, a partir de uma relação de paternidade, de filiação, de pertencimento. Então, há uma transmissão intencional. Não é algo acidental, se encontram, gosto, não. É intencional. Paulo diz, eu tenho um relacionamento intencional com Timóteo, meu filho. Timóteo tem uma relação com Paulo, mas ele também está inserido com outros. Olha como Paulo diz para ele, assim como na presença de muitas testemunhas. Então é importante aqui que Timóteo está inserido num relacionamento com outros, não só com Paulo. Timóteo está inserido na igreja, não só num discipulado com Paulo. Então, nesse contexto, como é interessante que Paulo dá um modelo para Timóteo. Paulo não ensina Timóteo, agora dá um treinamento de final de semana, faz alguns encontros e depois ele segue e faz discipulado, segue fazendo discípulos. Não. Paulo tem um vínculo relacional, tem um relacionamento intencional, ele tem um modelo. Fico muito entristecida porque por muitas vezes pessoas vivem um engano e vivem até algum nível de crescimento e discipulado, mas Deus quer que nós vivamos, pastores, líderes, membros da igreja, novos convertidos, um discipulado profundo, relacional, intencional, transformador. Então, como é importante que Paulo aqui dá tanta visibilidade, deixa tão claro que ele tem um modelo de discipulado com Timóteo. Então, quando Paulo vai dizer e encoraja Timóteo a reproduzir intencionalmente discipulado, Paulo está dizendo o que você viu, o que eu fiz com você, o que você viu em mim, o que eu fiz com você. Então isso é muito importante, queridos e queridas. Não reproduza discipulado sem você estar vivendo discipulado. Se você é pastor vivendo com outros pastores ou pastoras, que se você é líder vivendo com outros líderes, então liderando célula, pequeno grupo, estendendo discipulado para novos convertidos, para membros da igreja. Não podemos dar o que não temos e Paulo deixa isso claro. Agora, Paulo também deixa claro aqui que devemos reproduzir intencionalmente o discipulado. E Paulo diz isso para Timóteo, investindo em homens idôneos. É importante que Paulo aqui destaca as características e que eles devem ser idôneos. Olha que lindo. Eles devem reproduzir, devem ser pessoas em quem vale a pena investir, que reproduzam com a geração seguinte. Então, como é importante um bom processo de seleção quando estamos falando de discipulado de líderes? Pessoas que intencionalmente vão reproduzir, investindo na vida delas. Agora, essas pessoas tendo um modelo claro, elas vão levar os membros, os novos convertidos, a ter um discipulado com um modelo claro para reproduzir também. E Paulo diz que esses homens idôneos devem ter um efeito multiplicador com a geração seguinte. Então, como é importante discernirmos quem são as pessoas que Deus está nos dando, João 17, mas também nos santificar em favor delas. Paulo aqui se santifica em favor de Timóteo. Paulo se separa, é meu filho, há uma relação intencional de Paulo com ele. Então nós devemos fazer discípulos, mas também devemos fazer discipuladores. Discípulos que são discipuladores. Um verdadeiro discípulo de Jesus é um discipulador, porque Jesus diz, venha até mim, eu farei, siga-me, eu farei de você um pescador de homens.
discípulos que fazem discípulos. Que igreja Jesus vem buscar quando ele voltar? Uma igreja madura, uma igreja radiante, uma igreja gloriosa. E isso é resultado de homens e mulheres maduros crescendo espiritualmente, porque vivem um discipulado intencional. Vamos crescer juntos, até Jesus nos buscar. Um abraço.